Discriminando os outros dois irmãos meus? Vamos lá, no 3, na câmera de vocês. Tá. 1, 2, 3. Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Conforme você estiver assistindo nosso Pod e Contras, nosso programa aqui de debates e conversas. Hoje, eu, Luiz Felipe e... O Zilar, né, gente? Na verdade, eu vou estar aqui, por mais que vocês imaginem, eu vou estar nos outros episódios também. E... Vamos lá, Luiz. E diretamente aqui do nosso estúdio na Avenida Paulista, em São Paulo, hoje teremos um assunto muito bacana para falar com vocês. Um dos convidados que eu mais queria trazer aqui para o nosso podcast, o nosso Frei Davi Raimundo Santos, grande lutador, grande militante da causa afrodescendente aqui no país, para aí estar lutando contra esse racismo estrutural aqui no Brasil. E é uma pessoa que nem precisa me apresentar muito, mas nosso querido Frei Davi, bem-vindo. É um prazer ter o senhor por aqui hoje. Bem-vindo, Frei. E vocês que estão assistindo, clica no sininho, entra no nosso canal, compartilha e especialmente aí participa depois, a gente passa o Instagram do nosso Frei Davi para poder aí estar acompanhando também a luta e a militância dele. Obrigado, obrigado. É uma alegria estar com vocês e entendemos que debater o Brasil é debater a questão racial. E debater a questão racial é debater o Brasil. Então, Frei, o senhor já traz uma notícia bombástica pra gente hoje, então? Nossa do Cafro aí foi para cima das plataformas hoje. Exatamente. Nós entendemos que as plataformas que são reguladas em quase todos os países avançados do mundo não pode no Brasil fazer daqui casa de mãe Joana. Desculpe, mãe Joana, te ofendi. Não pode fazer daqui bagunça. Então nós exigimos respeito das plataformas e que o projeto brasileiro para a regulamentação das plataformas tem que ser respeitado. E o motivo pelo qual é necessário respeitar está aqui agora. Está aqui agora. Nós acabamos de abrir um processo contra o Google porque botou isso em seu espaço de divulgação e de ganhar monetização, colocou um jogo de como escravizar e o como simulador humilhar, de escravidão, né? chamado simulador de escravidão. E pode ir. Mano, eu até aproveitando essa pergunta que muitas pessoas pegam e falam que não existe. O Brasil é um país racista, Frei? Olha só, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está totalmente contaminado pelo racismo. E o Brasil tem um dos piores racismos do mundo, que é um racismo falso, velado. Ele é falso no sentido de que ele mostra para a sociedade, ele mostra no dia a dia que todos somos iguais, mas na prática ele não faz nada para mudar as grandes diferenças que faz meu povo afro-brasileiro ser humilhado, quebrado, ter o maior índice de desemprego do Brasil, estar com os afro-brasileiros, e vários outros fatores que o Brasil reproduz e que gera o que chamamos hoje de racismo estrutural. Por que estrutural? Porque estrutura a sociedade. A sociedade está estruturada no racismo. O Brasil hoje tem que ser reeducado, tem que passar por um letramento para aprender a ser o Brasil ideal. Porque o Brasil hoje está estruturado no racismo, nos 4 cantos do Brasil. Até para o pessoal que não entende muito, eu posso dar algum exemplo de racismo estrutural? Por exemplo, eu sei que teve uma vez uma campanha de uma organização que ela mostrava para as pessoas, mostrava a foto de um rapaz correndo, um rapaz branco. Aí perguntava, o que você tá vendo? Ah, eu vi esse rolê. Eu tô vendo um rapaz com pressa, um rapaz que tá fazendo exercício. E aí pegava essa mesma foto e colocava um rapaz negro na foto. Com a mesma roupa, inclusive. Com a mesma roupa. O que é isso? É um criminoso, é um fugitivo, é um bandido. Ninguém nunca falou que era uma pessoa correndo. Ou mesma coisa de terno. Colocava um rapaz de terno branco. Quem que é esse aqui? É um executivo, é um gerente, é um advogado. Colocava um rapaz negro de terno. Era o segurança, era o porteiro. Era enfim, nada relacionado com gestão. Isso a gente pode dizer que é um dos efeitos do racismo estrutural? Com certeza absoluta, o racismo estrutural provoca nas pessoas, no conjunto da sociedade,
todo mundo essa visão enviesada, torta do direito do povo negro. Então, menospreza, pisa, humilha, sem perceber muitas vezes. Sem perceber muitas vezes. Nós estamos trabalhando fortemente contra o racismo estrutural e a lei 10.639, lei 10.639, assinada em 2003 e agora estamos fazendo 20 anos de lei, essa lei tentou enfrentar esse problema. Mas quando a lei estava discutindo, nós, Educafro, brigamos muito para que a lei tivesse punição para quem não cumprisse. Mas não aceitaram botar punição. Aí é uma lei vazia. A consequência é uma lei vazia. A lei é vazia. Se você observar o seguinte, toda lei que beneficia banqueiros e toda lei que beneficia o agronegócio, ela é 100% respeitada no dia seguinte. Toda lei que beneficia negro, indígena, Os vulneráveis. Né? os vulneráveis, ela não é respeitada nunca se não tiver punição. Só funciona com punição. Nós temos que ter punição, temos que ter multa para essa lei funcionar. Aliás, isso é uma reeducação que eu tive, porque a gente falava muito minoria. Bicho, Eu ia falar o senhor isso. pode me corrigir, mas se eu não me engano, os afrodescendentes no país são 57%, não são? Olha só, nós não sabemos quantos somos hoje, porque há 10 anos não há censo no Brasil. O último censo de 12 anos atrás, nós éramos 56,1% do Brasil. Perfeito. Isso há 12 anos atrás. Então, hoje, com o processo das cotas para negros em universidades, com o processo de cotas para negros no serviço público, nós hoje estamos muito além. Agora, eu queria, antes de mudar, mostrar isso aqui, né? A coluna Mônica Bergamo está trazendo Educafro pede 100 milhões do Google de indenização por jogo simulador de escravidão. Então, eu proponho que vocês procurem ver isso daí, mas já faço um apelo aqui, viu, pessoal? Ninguém depois vai lá assaltar a Educafro, não, porque esse dinheiro não vai ficar conosco, não. Caso formos vitoriosos, esse dinheiro é controlado pelo Ministério Público. A entidade tem a missão de dizer como queremos que o Ministério Público aplique esse dinheiro. Mas nós enquanto entidade, que é a proponente da ação, a gente não tem acesso a um centavo dessa ação. Então, por favor, esse dinheiro não é nosso, não, tá bom? Acho que é bom o pessoal entender, porque senão já começa a distorcer. O pessoal já vai falar, nossa, os caras querem dinheiro, né? E, na verdade, eu acho que ficou claro pro pessoal que a razão aqui não é dinheiro. A razão aqui é uma punição que mostra, assim, que isso não tem cabimento. E a Google está comercializando um jogo, simulador de escravidão, em 2023, é piada, né? É absurdo, porque quando a gente para pensar na quantidade de termos que o Google tem, né? Como eles são muito competentes para as regras que os beneficiam, eles reforçarem, né? Falar que isso foi um deslize, um engano é absurdo. Não cabe mais hoje em dia. Até aproveitando esse gancho aqui, Frei, a Educafro, ela é muito conhecida por essa atuação judicial. Então, o senhor pode me corrigir, mas acho que os casos mais relevantes foram Carrefour, que vocês também entraram, que repercutiu muito bem na questão de permitir que bolsas de estudos para pessoas negras, né, afrodescendentes. Na reiteração do Carrefour, de novo, ser vítima de questão de racismo, agora eles estão aplicando câmeras corporais na equipe de segurança. E novamente fazendo um novo ajuste de condutas com a comunidade afrodescendente. Agora, esse caso do Google, qual outro caso que o senhor também lembra que foi bem importante a atuação da Educafro e de vocês? É um caso também muito importante, quase ninguém percebe, foi com o LinkedIn. Olha. O LinkedIn? Explica pra gente. O LinkedIn, uma pequena empresa brasileira soltou uma divulgação de uma vaga. É uma empresa pequena, só tinha funcionários brancos e a gente questionou, queremos que você bote negro aí também. E o cara então lançou um edital de uma vaga para engenheiro negro. Abriu uma vaga de engenheiro, ele falou, como essa vaga é ação afirmativa, nós comunicamos que só aceitamos currículos de afro-brasileiros e afro-brasileiras. Aí quando ele jogou isso no LinkedIn, o LinkedIn foi lá e derrubou o anúncio dele, na página dele que ele pagava. Falou que era racismo. Falou que era racismo contra brancos.
que era racismo contra branco. Ah, racismo contra branco. É porque branco. branco sofre racismo todo dia. Todo dia eu pego o ônibus, alguém vai lá e, ó, seu branquelo, sai pra lá. É a Exato. vida comum do branco no Brasil é ser sofrer racismo, né? Então nós abrimos uma ação contra o LinkedIn e quando a ação então foi aceita pelo juiz, a gente propôs ao LinkedIn sair para um TAC, um termo de ajuste de conduta. E Perfeito. nós também conseguimos reverter toda a indenização, que foi bastante alta, em bolsa de estudos. Ah, isso foi muito legal. Até aproveitando, eu tenho um grande colega que é refugiado, ele fala uma coisa pra mim dos refugiados. Ele fala assim, o povo brasileiro é acolhedor, blá, 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 mas, e sempre vem o mas, não temos políticas públicas, a administração às vezes deixa ao Deus dará. Na sua área, a questão dos afrodescendentes, do povo negro, povo pardo, o que o senhor visualiza nessa atuação do governo? A gente estava tendo essa discussão agora da punição aos partidos políticos por não respeitarem as cotas de negro. A gente sabe a importância da inclusão, de permitir que pessoas negras concorram a cargos para se tornar mais, evitar esse racismo estrutural e permitir que as pessoas se reconheçam como políticos, como lideranças negras, mulheres, etc. Como o senhor vê essa atuação da administração pública no enfrentamento a esse racismo estrutural? Primeiro, eu gostaria de falar da atuação dos políticos. Perfeito. Eu entendo que no Brasil a classe política insiste em ofender o povo. Quando os políticos, os donos de partidos de direita, quando os donos de partido de esquerda e de centro sentam numa mesa para negociar como passar a perna no povo negro e como passar a perna nas mulheres, é sinal que a política está muito doente. Então nós, os mais oprimidos pela história... Não tem bandeira. Hoje não tem bandeira, tem só contra. De modo então que sentou 4 vezes, agora está sendo a 4ª vez com a PEC 9, atualmente circula na Câmara e no Senado a PEC 9. O que é a PEC 9? A PEC 9 é uma emenda à Constituição brasileira para perdoar todos os erros dos partidos políticos de direita, de centro e de esquerda. Olha só, o PT se uniu ao PL para passar a perna, passar o cerol nas mulheres e nos negros, gente. Ora, quem elegeu a Frente Democrática foram os afro-brasileiros e foram as mulheres, né? No Brasil inteiro você vê que em todos os lugares os negros e as mulheres deram mais voto à Frente Democrática. Como é que agora que eles têm o poder na mão, a gente dá um pouquinho as costas, eles dão facada em nós. Então, o PT pegou na mão do PL, pegou na mão dos demais partidos de direita e de centro, e juntos deram a facada nas mulheres e deram a facada em nós, afro-brasileiros. Como? Desviando todo o dinheiro que eles já desviaram nas campanhas políticas, eles estão perdoando. Por exemplo, nos últimos 30 dias, mais ou menos uns 40 políticos, vereadores, deputados estaduais e federais perderam o cargo. Como? Porque o Tribunal Superior Eleitoral julgou a verba que era para aplicar nas mulheres e verba que era para aplicar para pessoas negras, eles não aplicaram e usaram para pessoas brancas, né? E o tribunal, então, fez o julgamento e saiu agora o julgamento. E na lei é clara, errou, paga multa, e todos os eleitos da chapa inteira daquele município ou daquele estado perde a vaga e passa-se para os seguintes. Entendi. Então, com isso, os partidos não entendiam que o Tribunal Superior Eleitoral ia levar a sério isso. Não entendia que nós íamos cobrar do tribunal firmeza nessa averiguação. Então, agora que está vendo as consequências, eles desviaram o dinheiro das mulheres, desviaram o dinheiro dos negros, dinheiro das verbas eleitorais, que é o dinheiro público, e aplicaram em brancos, poderosos, os caciques de sempre. Então, quando isso acontece, e eles são punidos, eles não querem aceitar a punição. Então, eu conversei com um partido de direita e eles falaram, Frei Davi, nós estamos perdendo o Tribunal Superior Eleitoral já sequestrou. A palavra não é sequestrar, não, é segurar o dinheiro deles, que não me tem. Reteve nossas verbas por causa dos nossos pequenos erros. Pequenos erros. Pequenos erros nas últimas eleições. Meu irmãozinho,
Isso não são pequenos erros, não. Você que é branco, que é opressor, pode ver como pequeno, mas nós oprimidos, afro-brasileiros, e as mulheres oprimidas, nós sentimos que esse dinheiro que vocês estão desviando está fazendo um grande estrago, porque está jogando para daqui a 100 anos o equilíbrio entre negros e brancos na política, o equilíbrio entre mulheres e homens na política. Então, por favor, para de desviar esse dinheiro. Aí eu fui falar depois com a Gleisi Hoffmann do PT, presidente do PT. Gleice, minha irmã, somos amigos, votamos em vocês, fizemos campanha pela Frente Democrática com muito amor e carinho, que nós queremos ver um país melhor, um país que pensa nos pobres. Vocês deram um discurso bonito sobre mulheres, discurso sobre negro, e agora faz isso conosco. Mas, Frei, pense bem, o Tribunal Superior Eleitoral está dando multa muito pesada para nós. Para, Gleice. O Tribunal Superior Eleitoral dá multa pesada para quem erra. Cumprir a lei, É né? para todo mundo. Tem que cumprir a lei. É para quem não cumpre a lei. Se o PT cumprir a lei, se qualquer outro partido de direita e de esquerda e de centro cumprir a lei, eu quero aplaudir. Mas se qualquer partido de direita, de centro e de esquerda errar, eu quero ver o povo todo exigindo desse partido de esquerda, de centro e de direita honestidade. E aí, gente, se você, povo, não nos ajudar, se vocês não gritarem, não telefonar para o candidato que você votou nele, a gente não vai vencer essa guerra, não. Houve agora, há 2 dias atrás, um grande jantar em Brasília com todos os presidentes dos partidos, até de esquerda, de direita, de centro e de esquerda. Eles estão se organizando para falar o seguinte: o que é que vamos dar de balinha doce para parar essa reclamação dos negros e para parar a reclamação das mulheres? Então a gente não quer balinha doce não, viu, Gleisi? Viu o pessoal do centro? Viu o pessoal de direita? Não queremos balinha doce. Nós queremos nosso direito, que foi conquistado com muito suor e lágrimas. Lembrar que as mulheres, em 1997, ou em 2017, as mulheres conquistaram o direito da obrigação de vocês terem 30% de mulheres nos partidos. Nós, afro-brasileiros, e foi a Educafro que abriu o processo. A Educafro abriu o processo em 2020, exigindo que o Tribunal Superior Eleitoral parasse de ser omisso e obrigasse vocês a adotar 30% de vaga para negros nos partidos, 30% das verbas eleitorais e 30% do tempo de rádio e TV para nós afro-brasileiros. Vocês não fizeram isso, vocês de direita, desonestos, vocês de esquerda, desonestos, e vocês de centro, desonestos. Olha só, a leitura que eu tenho é que vocês formaram uma quadrilha organizada na Câmara contra mulheres e contra negros. E eu pergunto a vocês, falei demais? Não, Não, falou você não suficiente. falou demais. Eu tô, na Falou de verdade, menos. eu tô em silêncio, na verdade. Eu sou uma pessoa bem mais tagarela nos episódios e eu tô um pouco embasbacado dessa união. Como se unem pra fazer um passa-menino, né? Como tem um amigo que enfim, não vou dar o nome, mas o pai era político, e uma vez ele tinha me educado sobre isso, de falar: você acha que existe uma polarização, André? Mas na prática é um show de um lado e atrás da cortina é outro. Então ele fala, na hora de conseguir o dinheiro, de desviar a verba, de fazer coisa errada, todo mundo é amigo. E aí eu falo, o pessoal acha, eu vou complementar, porque é um ponto de vista que eu sempre gosto de bater. O brasileiro precisa parar de acreditar que político desce de astronave. Político não vem de outro planeta. O bom exemplo que eu vou dar é esse esquema que é feito na esfera pública, ele já é praticado internamente na esfera privada. É a mesma coisa da bolinha que existe na publicidade, né? Da concorrência falsa, que depois vira a palhaçada das licitações, que são combinadinhas, né? Então, assim, eu acho que o maior absurdo que me bate aqui, Frei, e sei lá porque vem agora, o senhor acaba articulando tudo de uma vez assim, aí dá um punch, é a gente ter assim, passo 1, nós somos uma democracia, né, no papel. Mas democracia, caso as pessoas não lembrem, é um exercício matemático, não opinativo. E se é matemático, na maioria, e a maioria do Brasil é preta e parda, só a gente está lutando
por 30% de verba eleitoral para Campanha de- Quer dizer, a gente já tá lutando Pedindo a por menos. algo que é a menos. É isso que eu ia falar. A gente tá se matando. Pelo menos. É inacreditável, assim. Eu não tenho solução, só posso admirar a luta. Mas sabe uma coisa Mas importante? assim, a gente precisa começar a ter uma noção. Eu falei antes da entrevista sobre o que eu chamo de esquizofrenia identitária do país, assim. Eu não sei aonde que o brasileiro não entende que nós somos um povo que não é branco. E até o brother que acha que é branco, ele não entende que ele não é branco. E assim, lembrando que nós somos uma espécie só, humanos, o Brasil é mais maluco ainda de praticar esse racismo, de ter isso estruturado até hoje. Os portugueses já foram embora, os portugueses, que o pessoal fantasia com Portugal, que nem Portugal é. Porque tem um monte de gente, quantas histórias você não vê no YouTube de, né, brasileiros, afro-brasileiro, o cara vai pra lá e o cara fala, eu não volto nunca mais. Eu não volto nunca mais. Eu tenho o Sofre Carlos, racismo amigo com o meu, português, com o brasileiro. Carlos, amigo meu, tipo, Carlos é um cara dos mais inteligentes. O cara foi pro Canadá, ele viu o mundo por ele ser ele. E aí ele volta pra cá. E aí quando ele volta pra cá, ele é macerado nessa ideia desse racismo estrutural, de que tem uma gaveta pra você, tem um lugar pra você, e não passa dessa linha, querido. E sabe o que dá raiva? Porque você vê que a pessoa aceita, a pessoa vai devagar, você fala, pelo amor de Deus, cara, eu sou teu amigo, cara, você era desse tamanho, cara, por que você tá se reduzindo? Sai do ambiente, as pessoas estão querendo te diminuir. E aí eu vejo que eu não sei que você tem esperança, ô Frei, de verdade. Eu não sei, porque assim, parece que assim, quando um passa, né? Quando uma pessoa passa, você fala, putz, nós vamos ter então um afrodescendente CEO. Isso é manipulado para que pareça a exceção da exceção e não o começo de uma transformação. Eu noto essa tokenização. A gente estava conversando com o André Naves no outro episódio, você que está com a gente no YouTube vai pegar esse episódio. Ele estava falando justamente sobre essa diferença de inclusão E diversidade. e diversidade. Ele fala, diversidade vai bem, bicho. Também é inclusão. Porque diversidade é colocar aqui do lado. Se ele vai ficar excluído Inclusão ou não. é brincar, é jogar no jogo da vida. Exato. Então, Frei, de verdade, eu só tenho uma pergunta, ela não está extremamente atrelada. O senhor acredita que essa luta aqui ela vai trazer frutos duradouros? Ou o senhor sente que é um processo por processo e você vê que empurra 2 para frente e volta 3 para trás? Veja só, a nossa atitude diária, o nosso viver com a melhor ética possível é trabalhar o ser pedagógico. E essa matéria, por exemplo, essa luta aí que a gente mostrou agora mesmo, que é exigindo da plataforma Google respeito aos nossos direitos, isso aqui para nós vai funcionar de maneira pedagógica como uma lição para todos os pobres negros perceberem que não podem mais ir chorar atrás da porta. Sofreu um racismo, procure uma entidade organizada, procure ajuda, vamos denunciar e vamos processar. Porque hoje em dia, de cada 10 processos que a gente abre, a gente ganha 9. Nós temos um alto índice de vitória, alto índice de sucesso. E, portanto, conclama todos vocês, irmãos e irmãs afro-brasileiros, irmãos e irmãs mulheres, irmãos e irmãs indígenas, por favor, todas as situações de opressão, vamos transformar em processo. Nós estamos abrindo uma rede Educafro de luta por justiça, de advogados afros, onde tem brancos solidários, no Brasil inteiro. Estamos construindo. A gente vai agora mesmo, brevemente, abrir 5 processos só com advogados baianos, lá na Legal. Bahia. São 30 advogados, cada processo tem 6 advogados negros. E vamos abrir tudo em uma só semana. Para gerar um impacto mesmo na sociedade baiana. Isso é importante. Porque nós entendemos que Bahia é o centro da discussão afro-brasileira. E a Bahia vai dar esse exemplo, vai ser um modelo para ser implantado em todo o Brasil, dos advogados e advogadas negras unidas, através da Educafro, fazer esse processo de empoderamento do povo a partir
do potencial jurídico que vocês estão dominando. Antigamente, vocês não tinham acesso a isso, porque não tínhamos as cotas para negro nas universidades, não tinha o ProUni, que foi tudo da nossa, do nosso povo organizado. Uhum. Então, agora que vocês têm o poder do saber jurídico na mão, esse poder do saber jurídico precisa ser colocado a serviço do povo, como aqui está sendo colocado a serviço do povo contra essa poderosa empresa mundial que é a Google. Nós queremos daqui, depois, repetir essa experiência com os nossos irmãos negros dos Estados Unidos. Abrir processo em conjunto com os negros norte-americanos contra a Google lá. Depois no Japão, depois na Itália, na Inglaterra, na França. Para auxiliar essa luta, para tirar esses redutos, né? Porque o racismo, ele é contagiante, ele está nos 4 cantos do mundo. E se você lutar só no Brasil, e se não fizer essa luta também jurídica, antirracial, no mundo inteiro, você não vai mudar a É uma realidade. pandemia. É uma pandemia. Eu vou aproveitar, eu vou fazer um depoimento pro senhor. Logo quando eu saí da faculdade, eu era contra cotas. Eu também era, eu tive que ser educado sobre isso. Eu era muito a favor da meritocracia, etc. E aí é um ponto que eu quero parabenizar muito a Educafro e o trabalho que o senhor faz. A questão da pesquisa, do ensino. E eu só fui mudar a minha posição quando começou esse debate das cotas no STF, que eu vi um trabalho que a Educafro fez sobre as estatísticas de estudantes de medicina negros e médicos negros no Brasil. E a conclusão desse trabalho me chocou tanto que eu mudei muito a minha perspectiva, porque ela dizia o seguinte, que na progressão de estudantes negros de medicina que entravam, para poder equilibrar os 50-50, ter 50% de médicos negros, 50% de médicos brancos no Brasil, teria que se fechar as faculdades para brancos em medicina por quase 30 anos. E só acolher negros. E só acolher negros, para poder chegar no meio a meio. Então, a partir daí eu falei assim, poxa, realmente, permitir que o negro faça faculdade para ser operacional, para ser um analista, ok, mas não tem médicos negros, tem muito poucos médicos negros, e a gente vê médicos negros atuando, sofrendo racismo, dizendo, o senhor é enfermeiro, o senhor é o faxineiro, o senhor tem certeza que a senhora é formada? Uma colega minha, médica negra, ela chegou a falar essa frase, falou assim, que a pessoa não queria ser atendida por ela por ser negra. Então, eu tenho que dizer assim, um dos grandes efeitos, por isso que eu sei que a Educafro usa esses acordos para poder incentivar não só a educação de pessoas negras, afrodescendentes, para galgarem posições melhores no país, em concursos, em vagas de trabalho, mas também para educar pessoas como eu, que tinham uma visão totalmente distorcida do que é. Como nós, eu admito aqui também, eu acho que não tem cabimento de ser hipócrita, não. Eu durante uns 2 anos, assim, fiquei naquele argumento de que a vaga tinha que ser para pobre, não para negro. E aí, uma colega de trabalho, eu não tive essa educação toda, ela só falou um negócio assim para mim. André, me explica uma coisa, se a gente tem um circuito fechado, como é que quebra? Não, eu também fui vítima. Aí virou e falou assim, como é que quebra, André? Ela falou, você é um cara muito lógico, tá bom. Agora, para pensar, é um circuito fechado, você nunca vai entrar na brincadeira, como é que abre? Aí eu falei, caraca. Ela falou, ou a gente abre, não tem como, André. É uma corrida, né? Eu lembro que foi legal a imagem que ela me deu. Ela falou, cara, imagina uma corrida sabe aquele corrida de carro? Sim. Porque as pessoas estão lá, aí já começa, obviamente, o tema que você falou, que está altamente interligado, meritocracia. Meritocracia que, se a pessoa para funcionar, consegue, todo mundo tinha que largar do mesmo lugar. E a gente sabe que no Brasil, se a corrida da vida fosse uma prova de natação, tem gente que não tem direito nem de pôr a sunga para chegar perto da piscina. E aí eu mudei de opinião aí. Então assim, eu falei, faz sentido, a gente não tem como. E a gente teve um convidado que foi o André Naves, que ele falou um negócio que, não sei qual é a sua opinião, Frei, mas ele falou assim, é preciso entender que a cota racial nas universidades, ela não é um benefício que só beneficia aquele que está estudando. Beneficia a sociedade na desconstrução desse racismo estrutural, dessas ideias, porque isso é ensinado, né? Racismo, nenhuma criança nasce racista.
Isso é ensinado, né, isso é construído. Ele falava, então tem um benefício, ele falava sobre isso. O senhor concorda que existe isso também? Totalmente, totalmente. O racismo é estruturante e é estrutural. Por que que é estruturante? Porque veja só, eu mesmo, agora fazendo uma retrospectiva, lembrei, quando eu tinha meus 13 anos, eh, vítima da sociedade daquele tempo, do pensar social daquele tempo, eu lembro que ao ir à missa de manhã com minha família, eu lembro que em um certo dia, todos nós levamos um susto. Por quê? Porque quem estava celebrando a missa era um padre negro. Nossa. Acabando a missa, o comentário geral era esse: será que a missa valeu? Ah, não, você tá de E brincadeira. aí, eu e a minha família, para não ter essa dúvida de que a gente iria para o inferno porque a missa não valeu, a gente voltou na missa à tarde, à noite, para garantir que a missa valeu. Então, até nós, afro-brasileiros, também vivemos o problema doentio do racismo. Se você é afro-brasileiro, não trabalhar em você, você é uma pessoa que não se assume. Anos atrás, de cada 100 afro-brasileiros, 70, em níveis diferentes, não assumiam a identidade que Deus deu para ele. Então, quando eu lá com 13 anos entrei nessa jogada imposta pela classe dominante de que a missa não valeu porque era um padre negro, eu então agora eu lembro o quanto eu era doente e não sabia. Então, brancos são adoentados pela sociedade estruturante racial e afro-brasileiros também são. E indígenas também são. Porque eu estive em Manaus certa vez e eu vi que, em uma reunião, que vários índios destribalizados há mais de 10 anos não se identificavam com indígena, falavam que era afro-brasileiro. Ele preferia ser afro-brasileiro do que ser indígena. Então são coisas assim, bem complicadas. Ou seja, o Brasil precisa passar limpo no geral. Negros, indígenas, retrabalhar nossas identidades, porque somos um povo bonito, nós afro, nós indígenas, e queremos sim nos enriquecer dessa beleza e também nos enriquecer com os valores econômicos produzidos por nós na sociedade. Então, queremos sim pedir aos deputados, queremos pedir aos senadores, aos presidentes dos partidos, aos líderes da direita, ao líder da esquerda e ao líder do centro, por favor, parem de roubar o dinheiro dos afro-brasileiros. E outra coisa, viu? Eu estava pensando ontem, Lula veio agora... qual país que ele teve a última vez mesmo? Foi Japão. Ele veio do Japão e quando estourou o problema com o Vini Júnior, né? Isso. E Lula então fez um apelo ao povo da Espanha, ao governo da Espanha, à La Liga, para pararem com esse racismo estrutural contra negros em geral e em especial contra o Vini. Parabenizei o Lula, parabéns Lula. Mas Lula, que tal se você também não fizer o mesmo apelo para os presidentes dos partidos de direita, para os presidentes dos partidos de centro e para os presidentes do partido de esquerda? Porque o racismo estrutural que Vini Júnior sofreu é gravíssimo. Mas Lula, o racismo estrutural que os presidentes dos partidos estão impondo a nós afro-brasileiros, cortando a verba eleitoral, é 1000 vezes mais grave a nível de estrago do que o racismo que sofre o Vini Júnior. Então, Lula, por coerência, você é meu irmãozão, confio muito em você. Por favor, faça um pronunciamento com referência a essa maldade liderada pelos partidos de direita e de centro. E que o PT, por não ter maioria, está nos vendendo, inclusive, nos vendendo. Eu tive a sensação essa noite na minha oração, quando eu pensei, puxa vida, então quer dizer que o PT cedeu o direito dos partidos de direita e de centro de impor o corte das verbas das mulheres do negro para que a direita e o centro vote em outros projetos de interesse do PT. Então eu me senti no mercado. Meu corpo negro, voltou para o mercado de escravo. Eu fui trocado, eu e meu povo negro fomos trocados por outros interesses, de outras pautas do PT.
Então, eu peço ao PT, eu sei que vocês são minoria, vocês estão sofrendo muito, mas olha, nós sofremos 523 anos. Então, vamos ver outra maneira de resolver esse problema sem jogar em nossas costas o peso dessa realidade? Que tal? Que tal uma conversa sincera? Eu fiz um apelo a todos os deputados de esquerda afro-brasileiros que eles convocassem uma audiência pública para discutirmos isso, já que os brancos não querem convocar audiência pública. Nenhum deles toparam. Não. Eu tô com medo de virar alvo. Aí eu perguntei, sabe por quê? Perguntei, por que vocês não querem topar? Se nós fizermos isso, o partido pode nos expulsar. Vai virar alvo, sabe? Virar alvo. cara- Alvo no sentido de ser perseguido. Ser alvo no sentido de branco. É. Não. Alvo no sentido de ser perseguido. Exato, Alvo que eu tô falando de ser perseguido. Isso mesmo. Novamente, assim, eu sempre me embanando, eu sei que eu não tenho o menor lugar de fala, mas novamente esse ponto que eu percebi que é o que acontece no dia a dia próximo. Uhum. Pra você que é afro-brasileiro, tem uma linha, faz o favor não passar dela, tá? Fica aí no seu aí você cantinho. olha, e aí você nem percebe que, assim, tá todo mundo andando, e daqui a pouco você olha pra trás e fala, por que o... Tá no lugar dele. Como assim tá no lugar dele? Exato. Tá todo mundo junto, mas tem um texto legal, sabe aquele texto de anúncio, de diversidade publicidade? e inclusão de novo. Imagine Diversidade e vocês. inclusão. Diversidade e inclusão. Isso mesmo. Uma O que coisa- o senhor acabou de falar é isso, ó. Diversidade. Temos parlamentares afro-brasileiros. Mas não estão Inclusão. incluídos. Eles estão no jogo? Não estão no jogo. Não estão no Resumindo, jogo. estão lá só então pra dar oi, tchau e... não vai Exatamente não- isso. A bola da política não vão E chutar. na linha que ele falou, eu Exato. quero completar com o seguinte. Eu não queria estar na pele do deputado Vicentinho, que é um negro, irmão nosso. E ele não pode fazer isso. Ele não pode chamar uma audiência pública que ele vai ser cortado o pescoço. Eu não queria estar na pele da nossa querida Benedita da Silva, deputada negra. E tantos outros irmãos negros, esses novos deputados negros e negras do Brasil inteiro que se elegeram, todos eles estão amordaçados pelos brancos dominantes que não querem deixar o negro lutar por seu povo. De modo que, pense bem, elegeu-se negros e eles não podem defender a pauta do povo negro. Eles estão lá, coitadinhos, amordaçados. Benedita Silva, Vicentinho, eu mando mensagem para eles nem respondem mais, porque o Frei não dá sossego para eles. Frei, eu queria aproveitar essa sua ligação. Será que a normalização desse racismo, ele pode ser incentivado, ele pode ser fortalecido justamente pelo chamado racismo recreativo, as chamadas piadas com negros, porque quando eu estudei muito a questão do nazismo, a gente vê muito que a desumanização levou ao que levou no nazismo, contra os judeus. Ou seja, o judeu não era mais alemão. Que o judeu tinha nascido alemão, era alemão, mas não, de repente ele só é judeu. Ele deixou de ser alemão porque o alemão não pode se prejudicar. E uma das formas é justamente essas piadas ruins, essas piadas de mau gosto, que a gente fala que na verdade são racistas. A gente fala assim, piada de mau gosto, se eu quiser eu não escuto. Mas vai lá dizer, geralmente as piadas elas falam o quê do povo negro? Fala que é burro, que é criminoso, que pode sofrer violência, que pode ser discriminado. Ou seja, você normaliza o racismo. E a gente tá tendo essa polêmica com o comediante, o tal do Léo Lins, que faz um show com piadas, esse chamado racismo recreativo. Como o senhor vê essa situação para prejudicar ou, enfim, como é que... Primeiro, parabenizar o nosso grande irmão Adilson Moreira, o único favelado brasileiro formado que tirou doutorado em Harvard. Olha. Adilson Moreira. Parabéns, irmão. Ele escreveu um livro e lançou no Brasil chamado Racismo Recreativo. E eu aconselho a você aí que está seguindo esse programa que compre esse livro. Primeiro, para dar força ao irmão negro. Segundo, para você ver o quanto esse livro vai abrir com a sua mente, sua cabeça. E você vai ver que coisa que você faz no dia a dia, que você acha que é normal, não passa de racismo recreativo. Outra coisa que eu queria também destacar, na fala anterior da meritocracia, Sim. eu quero parabenizar nosso irmão também de Harvard, que ele é hoje o palestrante mais caro do mundo, Michael Sandel. O Michael Sandel, sim. norte-americano, ele lançou o livro A Intolerância do Mérito. A intolerância do mérito. Ele provando que o mérito, como o mundo inteiro e o Brasil adota, isso é violência, isso é maldade, isso é crueldade do capitalismo. Então você que está aí nesse programa agora assistindo, por favor,
compre esse livro também. A Intolerância do Mérito. Esse livro é fundamental para o seu fortalecimento e você vai rever todo o seu conceito de sociedade a partir desse livro da Intolerância do Mérito. Os concursos públicos para juiz, concurso público para... qualquer concurso público que você tem aí, os concursos para as vestibulares, tudo isso aí é falsidade. Tudo isso aí é jogo de carta marcada. Quem teve dinheiro para se preparar, passa. Quem é pobre, não teve dinheiro para se preparar, não passa. Já está tudo definido. Então, essa sociedade hipócrita tem que ser desmontada. E esse programa de vocês, esse podcast, eu tenho certeza que vai mexer com assuntos para ajudar a desmontar essa sociedade hipócrita e conscientizar mais o nosso povo. O que a gente quer mesmo, trazer esse debate mesmo para as pessoas refletirem e mudarem perspectivas. Justamente como eu mudei do meritocracia para a questão de uma defesa de cotas nesse sentido. Eu acho que a gente... é impossível, né, não comentar que cada ponto de vista que passa por aqui vai enriquecer a gente. Então, assim, eu já agradeço demais, Frei, porque já abre a cabeça para outras deficiências, né? Eu falo assim, né, primeiro passo para emagrecer é admitir que tá gordo. Você acha que você tá modelo da Zorba, fica difícil você fazer um regime, né? Você fala, não, tô maravilhoso. Né? Sem gordofobia, gente, pelo amor de Deus. Eu sou um homem de mais de 100 quilos, né? Respeita meus 3 dígitos aqui, tá? Mais um pouco eu tô pesando em arroba, caralho. Mas assim, no sentido de que eu espero que a gente consiga aqui, e eu agradeço demais o senhor vir até aqui para conversar com a gente. Se eu tenho uma vontade, a gente conversou muito antes de começar essa iniciativa, eu falei, a gente precisa despolarizar um pouco. Precisa mostrar para as pessoas que mudar de opinião, rever pontos de vista, não é sinal de burrice, não é vergonha, é mérito. É mérito. A própria pedra muda. A pedra com a água, com o vento, com o sol, ela muda. Como é que a gente, que é feito de carne e osso, não muda? Então a gente quer ver se consegue trazer mais pessoas que nem o senhor, para a gente poder trazer pontos de vista. Claro que a gente tem as pautas nerds, eu tô aqui desse lado também divertidoso e tal, mas também tem a ver com isso, para que as pessoas quebrem essa barreira, né? Uhum. A gente cruzou um dia aqui com o Polishark, o cara que faz os vídeos super bem-humorados sobre uso de português e tal, e eu parabenizei ele e falei, cara, eu agradeço pra caramba, porque a gente tem que ter mais exemplos de, assim, gente, não tem vergonha em mudar de ideia, não tem vergonha em aprender. Não tem como a gente aprender se falar que sabe tudo, né? Então, assim, eu tenho certeza de que, assim, eu falo aqui da minha jornada. Se alguém falasse, faça um exame de racismo estrutural, eu tenho certeza que eu vou bater vários pontos e falar, cara, você pratica racismo estrutural aqui, ó, você tem essa crença, essa. Por quê? Porque a gente tem um meio em volta. Uma coisa que eu sempre fiquei pensando e eu queria entender se o senhor enxerga que a luta que o senhor tem e de todo esse movimento tem a ver com isso. Porque a gente fala de racismo estrutural e eu fico pensando, estrutura precisa de manutenção. Uma ponte cai sozinha. Então, assim, esse racismo, ele é mantido. Não é que alguém plantou esse racismo aqui lá em 1800 e, olha, ele magicamente, gente, ele é adamantino, viu? Ele é feito de adamantium do Wolverine lá. Ele ele é mantido, não é isso? A gente tem um... Ele é mantido e cultivado. Ele é protegido, protegido, né? Passa alimentado, é feito manutenção nele, né? Agora mesmo, por exemplo, né? Nós conclamamos a Frente Democrática para eleger uma mulher negra como ministra do STF. Conclamamos, estamos lutando, fizemos uma lista de 5 mulheres negras e 5 homens negros, todos com doutorado, pós-doutorado, muito bem preparados. Resumindo, batendo todos os requisitos técnicos, para quem está vendo aqui, né, de alto saber jurídico, não é isso? Resumindo. Exatamente, de experiência, domínio da temática, vida ilibada, tudo isso aí atendeu-se em tudo. E entregamos ao governo Lula. Agora, ele tem 3 vagas para ser preenchida nos próximos. A primeira já está aberta, 2 vão abrir brevemente. E a gente quer que ele tenha pelo menos uma mulher e pelo menos um homem negro no STF. Lula, por favor, pelo menos uma mulher e pelo menos um homem negro. Me falaram que essa vaga já é do Zanin.
Já está fechado, me falaram. Janine, parabéns, você é um cara que é do bem, você vai defendendo nossas pautas, você me prometeu pelo menos. Agora, queremos ver Lula nas outras 2 vagas, uma mulher negra e um homem negro, por favor, Lula. Não deixa a gente na mão, não, hein? Votamos em você, mulheres e negros, para você poder derrubar essa manutenção do racismo. E se você só eleger branco nessas 3 vagas, você está apertando o parafuso do racismo estrutural. E você, Lula, é um cara do bem. Ou eu estou enganado? Acho que tá bem claro de que, para mim, pelo menos, a gente tá bem longe, né, do caminho justo, né? A luta, na verdade, não é nem pelo justo, é pelo mínimo. É pelo mínimo. Olha só. Se der tudo Lá certo, daqui a atrás, 50 mínimo, anos a gente chega no justo. Lá atrás, quando começamos a luta das cotas, eu falei, queremos que as cotas sejam de 86%. Por que 86%? Porque todas as pesquisas de vocês, governo federal, mostram que entre os que terminam o ensino médio, 86% terminam em escola pública e só 14% terminam em escolas particulares. Então, essa palhaçada de nos dar cota menor do que 86 é maldade contra nós. E olha, a gente não conseguiu vencer esse debate, nos impuseram 50% para a rede pública e dentro das cotas para a rede pública tem a subcota de negro, subcota de indígena, subcota de quilombola, que é só migalhazinhas. Mas nós queremos dizer que nós queremos, primeiro, para a rede pública, que haja respeito com a rede pública e de cada 100 vagas nas universidades públicas, 86 seja para pessoas que vêm da rede pública. E o resto para a rede particular. Agora, o que acontece com as cotas, na verdade, é uma reserva invertida. A cota não reserva vaga para negro. Ela garante que 50% vai ser para branco. Como é que é? Veja só, quando eu faço, no momento, cada ano, ao terminar o 3º ano do ensino médio, Tá. de cada 100 pessoas que terminam o ensino médio, 86 são de rede pública Ok. e só 14 de redes particulares. Ok. Tá. Acontece, então, quando você baixa a régua e fala vai ter cota de 50% para a rede pública e aí subcota para negro, você já está garantindo que 100% vai ser para branco e acabou. Entendi. Isso é maldade, isso é crueldade. Até sobra a vaga. E o sistema faz isso vendendo que está fazendo bem. Pelo contrário, Não é uma migalha. o É uma sistema migalhinha. tá nos massacrando. Ô, pessoal da esquerda, pessoal da direita, pessoal do centro, sejam honestos com o Brasil. Sejam honestos com o povo. Pare com essas palhaçadas. Agora mesmo, o projeto de lei de cota na universidade venceu em 2022. Tem que ser renovado. Tinha que ser renovado no ano passado. Estão brigando com isso. Né? Então a briga para reduzir mais. Então, ou seja, nós não aceitamos nós não aceitamos que o novo projeto de cotas não garanta, cruzado com as cotas, a Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. Por quê? Porque, olha só, até 2019, não tem pesquisa, observação minha ao rodar as universidades públicas do Brasil. De cada 100 negros que entrou pelas cotas nas universidades, 30 já havia abandonado até 2019. 30 já havia abandonado por falta de Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. O cara não... Que não dá pra trabalhar e tirar o cara estudar, de às maneira vezes. indireta. Novamente é um exemplo do racismo velado do brasileiro, não é isso? Exatamente. E depois tivemos a pandemia. Com a pandemia, o que era 30, eu imagino que pulou para 60. Então, as políticas públicas de cotas, elas são furadas, porque elas não estão sendo eficientes. E as pesquisas feitas são pesquisas muito chutadas. Por exemplo, eu estive na Universidade Federal de Rondonópolis. De cada 10 vagas na medicina, 6 são fraudadas por brancos. Isso é um absurdo, né? Aquela piada do cara na hora. Aí naquela hora ele quer puxar que ele é negro. Ele é tetraneto de negro. De modo que isso acontece em todas as universidades federais do Brasil, nas cotas de medicina e demais cursos. Aí no IBGE ele põe que é branco. E põe que, O brasileiro é camaleônico, não é isso? Ele troca, né? Então o pesquisador, olha só, ao ir pegar lá na universidade os dados, a universidade fornece os dados para ele. Então, na medicina, entraram quanto? Entraram, de cada 100 vagas, entraram 30 negros. Então, os caras brancos que declararam negro, vai aparecer como negro lá na pesquisa.
Sim. Então as pesquisas são todas furadas. A coisa está feia. E aí, uma notícia boa né, nessa jogada do. Nós estamos buscando. Os juízes todos, quase todos os juízes, quando a gente entra com um processo contra o branco que fraudou as cotas, o juiz dá ganho de causa pro branco e manda a faculdade. Bom, a gente denuncia, a faculdade tira o branco vai lá na justiça e reclama. E ganha direito. O juiz vai e bota o branco de volta pra vaga. Mas aí é um dado bem ruim do judiciário brasileiro, acho que essa falta de empatia. Não tem um presidente de tribunal que seja negro. A magistratura brasileira, ela tem uma média, o senhor vai até poder me corrigir, mas se não me engano, eu tinha lido que eram 15%, eu vi no último relatório do CNJ, 15% de afrodescendentes como magistrados. Aí níveis primeira instância, até os tribunais superiores. Então é lógico que eu tenho 80% da população, quase 60% da população negra, tenho 15% de juízes negros, e o resto tudo é branco, ele vai dar ganho de causa para os seus pares, né? Não vai ter empatia. Nessa conjuntura tem um dado positivo. Nós estamos buscando fugir dos juízes, que são muito injustos. Os juízes brasileiros são injustos com o povo negro. Então, a gente está evitando entrar com os juízes. Então, o que a gente fez uma experiência lá em Rondonópolis mesmo? A gente conseguiu pegar um branco desses e falar, irmão, ó, você já está formado, terminou seu curso de medicina, você roubou esse dinheiro do meu povo negro e da nação. Em vez de a gente abrir o processo com você, e se a gente abrir o processo você vai perder a vaga, que tal a gente fazer um TAC? Um termo de ajuste de conduta. Você vai devolver esse dinheiro, o equivalente ao que você pegou por mês da União, que pertencia ao negro, que você pegou para você branco, você vai devolver. Esse dinheiro vamos abrir uma conta aqui na universidade para ser um fundo para garantir bolsa moradia e alimentação para novos negros. Olha que legal. Entendi, muito boa. E aí nosso objetivo é fazer um case para em seguida multiplicar pelo Brasil. Tá, e aí, dando certo, então o negro devolve o dinheiro que ele roubou de nós, o branco devolve o dinheiro que roubou do negro, e a universidade, para cada caso vitorioso, vai criar uma vaga nova para compensar a vaga tirada de nós negros. E para resolver esse problema que o senhor falou, da pessoa ganha a vaga, mas não consegue terminar o curso. Não consegue se manter lá. Exatamente isso. Que é o papo que a gente tava aquele dia, eu tava bravo do negócio. É uma luta diária, né? É uma luta diária e constante aí. E aí, Davi, a gente tá chegando nos nossos minutos finais, praticamente. Mas antes eu queria falar uma coisa. Então, veja só. Então, Vocês viram aí agora que Lula, de maneira muito bondosa, né, criou um decreto garantindo que 30% dos cargos de confiança, os cargos de livre escolha, vão ser para negros, para afro-brasileiros. Exato. Vocês aplaudiram? Eu aplaudi. Vocês aplaudiram também? Eu não tava nem sabendo. Sim. Pra ser bem sincero. Você aplaudiu. Eu também. Fomos enganados. Por quê? O que aconteceu? Gente, Lula, desculpe, irmão, eu vou abrir o jogo, Lula. Eu sei que você quer fazer o bem, mas tem que fazer o bem completo, Lula. Eu sei que você é do bem, você é um cara bom, a sua assessoria te enganou. Olha só. Todos os cargos de livre escolha serão preenchidos até agora, 30 de junho de 2023. Perfeito. Todos os cargos de livre nomeação serão preenchidos até 30 de junho de 2023. No decreto, Lula falou, cada ministério, cada departamento tem que preencher esses cargos até dezembro de 2025. Ora, por favor. Entendi. Por Eu vou favor. atender o senhor, mas o senhor pode aguardar? Pam, param, pararararara. Né? E aí, A sua inclusão é muito importante para nós. Bem-vindo Aguarde ao na governo linha. brasileiro. Aguarde na linha. O tempo médio de espera de 2 anos. 2 anos. Anote o protocolo. E se falhar, deixa aqui a sua reclamação. Isso E é para aí? inglês ver, né? É o famoso E aí? pra inglês ver. propusemos ao governo Lula o seguinte, olha só, vamos ser honestos conosco e com vocês. Que tal fazer agora uma regulamentação no seguinte, 15% dessas vagas serão preenchidas até 30 de junho de 2023. 15%, ok? E aí, em 30 de junho de 2024, pula de 15 para 25. Parcelar e ter uma noção, o senhor está falando uma proposta escalonamento. razoável. Exato. Não é Escalonamento. escalonamento, é razoável. E em 30 de junho de 2025, completa os 30%. Isso num país com 60% de negros e pardos. Exatamente. Nós estamos pedindo sempre o mínimo. E nem o mínimo quer nos dar. Então, Lula, PT,
Frente Democrática, por favor, nós não somos criança, não. Esse decreto, eu sei que foi um gesto bonito de sua parte, mas vamos fazer ele perfeito? Perfeito não, menos cruel, menos cruel. Que tal sair agora uma regulamentação? Ô ministra da gestão, por favor, ministra da igualdade racial, me ajude aí. Ô ministro Silvio dos direitos humanos, me ajuda aí. Vamos regulamentar isso já. Para que agora, em junho de 2023, 15% vá para negros, depois, em junho de 2024, 25%, e depois, em junho de 2025, aí sim, vamos celebrar os 30% que Lula nos concedeu. Mas de maneira concreta e honesta. Pode ser? Minha vontade é ficar aqui umas 3 horas conversando com o senhor, Frei. Não, eu vou ter que fazer uma faculdade de educafro. Eu não sei, mas assim, já agradeço imensamente. Acho que a gente tem que agora chegar no nosso momento agora, antes de fazer o pods e os contras, o seu contato, Frei, por favor. Sim, se eu quiser Para falar. quem quer procurar, então, educafro, o senhor, por onde? Por favor, você pode então, se você quer usar o WhatsApp, o código é 11, o telefone é 9 6173 6869. Repetindo, código 11, telefone 9 6173 6869. Mas se você for daqueles que não gostam de usar o WhatsApp, você pode usar o e-mail. Bota jurídico@educafro.org.br. Se a temática for uma das denúncias sobre racismo que você sofre. Agora, se for assunto geral, é contato@educafro.org.br. E se quiser fazer uma visita presencial, Rua Riachuelo, 342, ali, próximo à Praça da Sé, no Lago São Francisco, próximo à Faculdade de Direito da USP. Rua Riachuelo, 342. Aguardamos você das 9 às 18 horas. E pra molecada que gosta de um Instagram, o senhor tem Instagram pra seguirem, pra irem vendo alguma coisa? @educafro. @educafro? @educafro Brasil. No Instagram @educafro Brasil. Ok? E aí, veja só, eu não podia terminar sem falar para vocês o seguinte, que nós conseguimos 4.000 bolsas de 50% a 100% agora para liberar para a comunidade afro-brasileira. Fundamental. E conseguimos 3.000 estágios na Prefeitura de São Paulo, acordo assinado. 3.000 estágios para 30 horas e você ganhando 2.280 por mês, incluindo aí o Vale Transporte e o Vale Refeição. Você vai ganhar 2.280 por mês. Então você vai fazer uma dobradinha. Vai ganhar a bolsa na faculdade e vai ganhar o estágio. Agora, isso é o lado positivo. Só que esse lado positivo me traz uma dor muito grande. 90% do povo afro-brasileiro não ganha um salário mínimo. 90% do povo afro-brasileiro não ganha salário mínimo. Então um jovem, ou qualquer pessoa que vai entrar agora nesse projeto do Educafro, já vai ser quase que o dobro. Pelo cenário bizarro, quer dizer, já é uma ótima notícia pelo mundo real do jeito que tá. Exatamente isso. Ele já vai sair na frente de muitos irmãos que estão no mercado de trabalho há muitos anos, lutando e sofrendo. Você, jovem, aproveite esse estágio, aproveite essa bolsa na universidade. Não perca essa chance. Pô, é um combo, né? É um combo. É um combo. Na nossa nomenclatura game é um combo. Pô, você vai fazer a faculdade, você vai ter o estágio. Mais um estágio. E esse estágio já tem o Vale Transporte e o Vale Alimentação para que esse dinheiro saia pelo menos limpo pro cara poder se manter mesmo. E é a Prefeitura de São Paulo. E o nosso objetivo é fazer essa experiência se concentrar e se consolidar e ser um case de sucesso e replicar em cada município do Brasil. É nosso sonho. E queremos contar com você. Bom. Se a iniciativa privada pode fazer essa palhaçada, a gente também pode fazer para fazer pro bem, não é isso? Claro. Tem um monte de faculdade que faz preparação fordista pro cara trabalhar naquele banco, para trabalhar naquela empresa. Né? Já faz o combo Paula, minha também. mulher, tava contando essa história para mim. E tem universidade que é praticamente para preparar o cara para ser empregado só daquela empresa. Então, se dá para fazer nesse sentido, também dá para fazer pro bem, que é para poder trazer representatividade e agora inclusão real.
Eu acho que a gente tem que bater nessa bola, né? Não é chamar só pra estar na sala, é pra jogar bola também da vida, pra participar da sociedade, pra mudar a gente. Frei, vamos pedir os 3 pods e os 3 contras? Vamos lá, 3 pode. Primeiro pode. Muito bom. Parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, porque depois de muito embate jurídico, nós abrimos um processo contra 27 presidentes de tribunais de justiça de cada estado do Brasil. Um processo único contra todos eles ao mesmo tempo, exigindo cota para negro nos cartórios. E ganhamos. Muito Parabéns, Conselho Nacional de Justiça. Segunda grande vitória, segunda grande alegria é saber que a nossa querida equipe de pessoas do Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para a causa do povo quilombola com referência à propriedade da terra. A terceira grande notícia boa que temos é saber que o Mercadante, que é presidente do BNDES, lançou um grande programa para recuperar a Pequena África, que é uma região do centro do Rio, histórica. É o único porto de escravos que ainda tem resquícios. E está sendo recuperado para transformar em um grande museu em céu aberto. Então o BNDES vai investir um dinheiro grande para dar dignidade ao povo negro nesse processo aí. E a quarta coisa é parabenizar um professor da USP. Aí já é bônus, hein? Já é o quarto agora. Já é o quarto. Bônus stage. Um professor da USP que vai conceder para a Educafro. A Educafro quer criar o Museu do Holocausto Negro. Trabalhar o tema do Holocausto, que os judeus usam muito bem, queremos trabalhar em favor do povo negro. Então vamos criar um museu só com objeto de tortura de negro. Nossa. Para poder dar um choque nos negros e nos brancos do Brasil, para acelerar esse processo de perceber o erro do Brasil contra o povo negro. A gente precisa dar um contexto pra galera, hein? E vamos criar então o Museu do Holocausto Negro. E você, se você tem algum objeto de tortura de negro aí e queira nos ajudar a fazer esse museu provocador, pode nos ajudar mandando esse material e a gente vai conversar sobre isso depois. Só pra você entender que... Porque tem gente que quer distorcer essa brincadeira. Só pra você entender uma coisa. Pra você que fica preso, só usa o Google pra ver porcaria, na Alemanha, né, as crianças desde pequenas, elas são obrigadas, né, a visitarem, a entenderem o que aconteceu, o absurdo que aconteceu lá. Né? Essa frase é tão antiga que o pessoal esquece. Aquele que não aprende, né, a história tende a repetir os erros do passado. Exato. Então esse museu é para isso. O pessoal precisa entender que não é para fazer sensacionalismo, não é isso. É para dar noção do absurdo que aconteceu. Do horror que foi. Do horror. Porque se o racismo é ensinado, também dá para desensinar. Dá para você ensinar também alguém desde pequenininho a falar, desculpa, para mim não Isso tem tá cola errado. isso não. Eu fui no Exato. museu, eu vi o que é. Então o pessoal precisa entender isso aí. Os contras a gente é obrigado a pedir, Frei. Com certeza. Contras... Só pode 3, hein? Só pode 3, tá Só bom. 3. Só 3 contra, Sem vamos lá. bônus stage. Primeiro contra, a PEC 9. Por favor, partidos de centro, de direita e de esquerda, pare com essa palhaçada. Arquive a PEC 9. Segundo contra, o decreto do 100% do Lula. Nós queremos que esse decreto seja eliminado e crie um decreto que realmente faça o escalonamento. E o terceiro contra é com referência ao Tribunal de Justiça de São Paulo e demais tribunais do Brasil. Mas eu pego São Paulo por quê? Pelo seguinte, São Paulo e demais tribunais ficaram muito putos conosco porque nós ganhamos o processo e foram obrigados a botar cota para negro de um concurso para cartório. Ah, eles ficaram chateados. Ficaram chateados. Magoou. Magoou. Aí lançaram o primeiro concurso. Sabe qual foi a pegadinha deles? Quem vai pagar para fazer o concurso tinha 40 dias para se inscrever. Quem ia pedir isenção, adivinha quantos dias? Chuta você. 2. 2, você. 5. 5. 38 horas. O senhor tá brincando. 38 horas. Um dia e meio, praticamente. Tribunal de Injustiça de São Paulo. E aí nós abrimos um processo contra o Tribunal de Justiça de São Paulo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa foi ótima. E ganhamos. Claro. O juiz nos deu ganho de causa. Fizemos uma grande celebração. Dia seguinte, abrimos o jornal.
Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo caça a liminar da Educafro. Ah, que bobagem. Que surpresa, né? Nossa, eles estão lutando bravamente, porque realmente Surpresa vai mudar zero, hein? demais a vida deles, né? Se tiverem mais afro-brasileiros. No tribunal. Não pode ter gente preta dentro do cartório, porque, meu, é forte isso, hein? Ai, Esse é o gente. Brasil que temos que consertar. Esse não aparece na E televisão. conclama né? você que tá aí seguindo esse podcast, pode e contras, por favor, ajude a nós a consertarmos o Brasil a partir do povo negro. E aí, eu tenho certeza, se o povo negro vencer, todo o Brasil vencerá. Muito obrigado, Frei. Frei Davi, sem palavras para agradecer. É, É sensacional a sua presença. Você que está assistindo, compartilha bastante para ter esse debate aqui nas nossas redes. Curta e se inscreva no canal e apoia os movimentos, as lutas da Educafro, que tem esse trabalho de formiguinha aí, formiguinha sendo sempre esmagada às vezes pelos mais fortes, mas que não desiste. Então, de novo, obrigado, Frei, e fica sempre à disposição o convite aqui para o senhor voltar quando o senhor quiser. por Um favor. abraço para vocês e olha só, www.educafro.org.br. Bota aí depois na tela, www.educafro.org.br. Muito bom, obrigado, pessoal. Valeu, gente.